E aí as anormalidades, né? Claro, né? Vamos falar aí da diabetes mellitus, até trago destacado aqui. Diabetes, nós temos dois principais tipos. Diabetes tipo 1, também conhecido como diabetes mellitus dependente de insulina, né? Que é a sigla do inglês. E diabetes tipo 2, que é diabetes mellitus não dependente de insulina. Causas de diabetes tipo 1, infecções virais, que destroem as células beta pancreáticas, distúrbios autoimunes, reconhecimento das células beta como estranho e destruição das células beta. E às vezes a pessoa não tem nem infecção e nem distúrbio autoimune, mas tem uma tendência hereditária, né, a diminuir a produção de insulina. O que causa, o que caracteriza a diabetes tipo 1? O aumento da glicemia e ausência ou diminuição pronunciada da insulina. Ora, se tem destruição de célula beta produz insulina. E se a célula beta está destruída e não libera insulina, não vai ter ação da insulina, vai estar diminuída. Portanto, vai colocar menos glicose para o interior da célula. A insulina facilita a captação de glicose via GLUT4. Portanto, menos glicose dentro da célula. Se tem menos glicose dentro da célula, a glicose fica fora da célula e, portanto, aumenta a glicemia. E no diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 não dependente de insulina. O problema não é na produção de insulina, mas é na atuação da insulina. As células elas ficam resistentes à insulina, ficam hiporresponsivas à insulina, responde pouco à insulina. Mais de 90% dos casos de diabetes é diabetes tipo 2. E qual que é a principal causa de diabetes tipo 2? Principal causa disparada de diabetes tipo 2 é excesso de adiposidade, seja por sobrepeso ou obesidade. O excesso de adiposidade é a principal causa relacionada a diabetes tipo 2. Tecido adiposo em excesso, quando ele está em excesso, é inflamação, é produção de espécie reativa de oxigênio. A espécie reativa de oxigênio degrada o tecido. Uma pessoa que está obesa, ela está inflamada, ela está se oxidando. E esses agentes podem agir tanto no receptor para a insulina, tanto lá no receptor da insulina, tá? Mas nessa maquinaria intracelular também. Ora, se o receptor está diminuído ou se a maquinaria intracelular está prejudicada, não adianta ter insulina. A insulina vai atuar onde? Vai desencadear o que dentro da célula? E, portanto, a glicose não vai ser absorvida. Então, o que caracteriza a diabetes tipo 2? Aumento da glicemia também, não consegue colocar glicose, e a insulina está normal na fase inicial ou aumentada. Por que está aumentada? Ora, se não coloca glicose para dentro da célula, não consegue colocar glicose para dentro da célula. Glicose fica onde? Fica fora da célula. Se ela fica fora da célula, aumenta a glicemia. Se aumenta a glicemia, é o principal estímulo para liberar insulina. Então, cuidado, hein? A diabetes, o que é diabetes? Diabetes é pouca insulina. Não, na diabetes tipo 1, sim. Na diabetes tipo 2, a insulina pode estar até aumentada. Por quê? Porque o problema não é na produção, não é na célula beta. O problema é na atuação da insulina. Olha que detalhe interessante. Então, num diabético, o que caracteriza a diabetes? Hiperglicemia, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Muita produção de glicose. Ah, mas é pouca insulina? Depende. No diabetes tipo 1, sim, é hipoinsulinemia. Pouca insulina na corrente sanguínea ou ausência. E no diabetes tipo 2, pode ter até uma hiperinsulinemia. Por que tem uma hiperinsulinemia? Porque a glicose está alta na corrente sanguínea, estimulando a célula beta. A célula beta está produzindo glicose. Então, uma hiperinsulinemia é característica de diabetes tipo 2. Só que um detalhe, se a glicose permanece alta na corrente sanguínea, pensa bem, célula beta constantemente sendo estimulada. Célula beta estimulada, ó, a resistência à insulina, né, que nós falamos aqui, resistência à insulina e obesidade levando ao aumento da insulina.
Célula beta estimulada, vai liberando insulina. Só que chega uma hora a célula beta entra em estafa. E quando a célula beta entra em estafa, para a produção de insulina. Como é que chama a doença onde a pessoa não consegue produzir insulina? Não sei se você já ouviu falar dessa doença. A pessoa não consegue produzir insulina. Claro que você já ouviu falar dessa doença. Essa doença se chama diabetes mellitus tipo 1. A diabetes tipo 2 pode levar, a diabetes tipo 2 não controlada, pode levar a diabetes tipo 1, fazendo com que as células beta entrem em estafa. E se a glicemia não é controlada? Qual que é o grande problema do aumento da glicemia? Vários. Tá? Primeiro, desidratação. Você pensa aí, glicose no meio extracelular. Você tem aqui a célula e aqui cheia de glicose. Passa a atrair a água da célula, vai desidratar a célula. Glicose não vai aumentar a concentração do líquido extracelular? Desidrata a célula. O sangue que chega nos rins vai chegar com mais glicose. Portanto, essa glicose vai ser eliminada na urina. Vai aumentar a liberação. Normalmente nos rins não libera glicose. Filtra a glicose, mas ela não sai na urina. Ela é totalmente reabsorvida. Porém, na presença do diabético, como tem o sangue está chegando com muita glicose nos rins, os rins não dão conta de reabsorver. Essa glicose começa a aparecer na urina. Glicosúria. Glicose na urina. Se está eliminando glicose nos néfros, quando ela está passando pelo néfro, está atraindo água. E aí aumenta o volume de urina. Então você vê, a glicose desidrata, o aumento da glicemia desidrata a célula e desidrata por aumentar o volume de urina. Um diabético urina muito? Opa, urina muito. Aliás, antigamente, como é que via que a pessoa está com diabetes? Urinava na árvore, se juntasse formiga, diabetes, glicosúria, poliúria, muito volume de urina. E a pessoa desidrata? Se ela não beber água, desidrata. Por isso que um diabético sente muita sede. Lembra lá do centro, lá no hipotálamo relacionado à sede? Ele vai ser ativado. Ativou o centro da sede? Polidipsia. Aumenta a ingestão de água. Então, no diabético, a glicosúria, glicose na urina, urina, leva a poliúria, aumento do volume de urina, que leva a polidipsia. A pessoa vai beber muita água. É diferente de uma pessoa normal. Eu estou aqui bebendo água toda hora. Estou fazendo uma polidipsia. Daqui a pouco eu vou ao banheiro. Poliúria. Numa pessoa normal, a polidipsia leva a poliúria. No diabético, a poliúria leva a polidipsia. Polifagia. A pessoa começa a comer muito. Alguns autores citam que o diabetes é a doença dos 3 P's. Poliúria, polidipsia e polifagia. Por que a pessoa passa a comer muito? Ora, se não coloca glicose para dentro da célula, como é que está a produção de ATP? A produção de ATP está complicada. Então a pessoa passa a comer muito. Alterações estruturais em vasos sanguíneos. Isso aqui é importantíssimo. A glicose em excesso é tóxica, principalmente para células endoteliais. Endoteliais é a primeira camada de células do vaso em contato com o sangue. E se é tóxica para células endoteliais, as células endoteliais alteradas, vaso sanguíneo alterado, irrigação sanguínea alterada. Por isso que doença metabólica é complicada, metabolismo é corpo inteiro. Então a pessoa com diabetes, hipertensão, ataque cardíaco, derrame, aumenta a chance de ter um acidente vascular, encefálico, doença renal, tudo isso por alteração estrutural de vaso sanguíneo, retinopatia, a pessoa lembra lá da retina, a camada que faz a transdução dos estímulos eletromagnéticos lá na visão, está alterada, cegueira, gangrena. Um tecido, quando é lesionado, precisa de ter angiogênese, formação de vasos. Gênese, formação, angiovaso. Se a pessoa está com a glicose alta, como é que vai formar novos vasos? Por isso que tem gangrena, pé diabético. Neuropatia periférica.
Aqui é interessante, né? O grande lance de manter, porque esse mecanismo de manter a glicemia dentro do normal, né? Se está depois da refeição, a glicose está subindo muito, coloca para dentro da célula, insulina. Se está entre as refeições, para a glicose não cair, glucagon, libera glicose na corrente sanguínea. Porque o principal substrato para o sistema nervoso funcionar é glicose. Eu preciso de glicose, né? Portanto, né, a glicose tem que estar bem regulada. Se está baixo, o sistema nervoso não funciona. Mas se está alto, ó, neuropatia periférica. Afeta também as células neuronais. Aterosclerose, né, relacionado lá às lesões da parte da camada endotelial dos vasos sanguíneos. Acidose metabólica. Como é que é isso? Acidose metabólica num diabetes descontrolado. Bem, se não consegue colocar glicose para dentro da célula, seja por diabetes tipo 1 ou por diabetes tipo 2, da onde o organismo momentaneamente retira a energia? Normalmente, tira a energia tecido adiposo. E o tecido adiposo, quando ele é quebrado, né, quando sofre lipólise, né, e tem uma grande quantidade de ácido graxo sendo liberado para a corrente sanguínea, o organismo não consegue utilizar isso de forma eficiente para produzir ATP. E aí esses ácidos graxos começam a produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos são ácidos. Então a pessoa apresenta acidose metabólica. Nós vamos ver isso com calma quando a gente falar de ATP. Aumento da frequência e da profundidade respiratória. Duas formas para a gente controlar o pH do nosso sangue. Se está ficando muito ácido ou muito básico, e geralmente a gente tem uma tendência o pH ficar muito ácido, ou seja, diminuir pH e acumular hidrogênio, os dois principais sistemas, sistema urinário e sistema respiratório. Então, essa respiração, esse aumento da frequência e da profundidade dos movimentos respiratórios é uma tentativa de regular o pH. Quando não consegue, coma diabético. Bem, o coma é muito porque a pessoa já está desidratada e ainda acumulando ácidos, né, nos líquidos corporais. E morte. Outra alteração, adenoma ou aumento da administração de insulina causa o hiperinsulinismo. Adenoma, um tumor nas células beta. Ou aquela pessoa que faz uso de insulina e coloca uma quantidade muito grande de insulina. Ou por algum acidente aplica uma quantidade grande de insulina. Hiperinsulinismo. E aí, se aumenta muito a quantidade de insulina, vai aumentar muito a captação de glicose. Quando a glicose atinge níveis, né, glicemia entre 70 e 90 miligramas por decilitro, quando ela diminui, né, para 50 e 70, aumenta a excitabilidade do sistema nervoso central, a pessoa passa a apresentar alucinações, nervosismo extremo, tremor e sudorese. Pessoas diabéticas fazem uso de insulina, né? Fica de olho nesses sintomas. Eu tinha um amigo de laboratório, um amigo muito querido, né, que a gente sabia, quando ele começava a falar, não falava coisa com coisa, começava a suar e tremer, a gente sabia que ele estava entrando em coma hipoglicêmico. Glicose de 20 a 50, perda de consciência. Abaixo, coma hipoglicêmico. Aliás, esse meu amigo não entrou em coma hipoglicêmico, não. Ele não chegou nesse nível. Graças a Deus, perto de mim, não. Abaixo, coma hipoglicêmico e lesões permanentes do sistema nervoso central, levando à morte. E muitas vezes é difícil distinguir, né, o coma diabético relacionado com acidose metabólica do coma hipoglicêmico relacionado ao hiperinsulinismo. Né? Então, o histórico aí é importante para isso. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!